Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos. Queridos, é muito bom estar aqui com vocês. Só a nível de informação, nosso querido pastor, nosso querido líder, ele não se encontra nessa noite aqui, pois ele está ministrando uma conferência, de família, e ele, por esse motivo, é claro, ele não pôde estar aqui com a amada igreja. Amém? E nós temos essa missão de compartilhar uma palavra para nossas vidas nessa noite. E também, queridos, além de compartilhar a palavra, nós consideramos um domingo mais que especial, porque hoje nós vamos ter a oportunidade de ministrarmos a Santa Ceia que é um ato em memória do sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Então nós vamos estar relembrando também esse ato de amor, do nosso Pai em favor de nossas vidas. Amém, igreja? Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá na primeira carta de João, capítulo 4. Eu gostaria de ler esse texto com você. Você que talvez não trouxe a sua Bíblia, você pode nos acompanhar no telão. Eu vou ler apenas um versículo, queridos. Todo o contexto está relacionado aqui ao amor de Deus, mas eu quero ler o versículo 19, que está escrito assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Vou repetir esse texto. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar essa palavra diante do Senhor. Meu Deus, que nessa noite o Senhor possa me usar com graça, com sabedoria. Meu Deus, trazendo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração para a Tua igreja. E que essa boa semente, Pai, ela não venha morrer, essa boa semente não venha a ser roubada de nossos corações, mas que essa boa semente, Pai, ela possa cair em nossos corações, ela possa nascer, crescer e dar frutos, papai, que vão trazer, meu Deus, assim, nossas vidas, segundo aquilo que está no teu coração. É isso que eu te peço, meu Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite nós vamos estar falando sobre o amor de Deus, o amor do nosso Pai, é o tema da nossa palavra. Agora, deixa eu te falar uma coisa interessante. Antes de nós falarmos sobre esse amor incondicional, que é o amor de Deus, nós vamos falar do amor do ser humano para com Deus, porque o texto que nós acabamos de ler, escrito aqui na primeira carta de João, ele diz: nós amamos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Então, antes de falar desse amor de Deus para com o ser humano, eu quero falar do amor do ser humano para com Deus. O texto lido que eles mostram que o nosso amor por Deus não é uma ação, porém é uma reação ao amor dele, pois Ele nos amou primeiro. É interessante, queridos, que muitas pessoas elas falam as seguintes frases. Por exemplo, eu amo muito a Deus. Quem já ouviu essa frase além de mim aqui? Algumas pessoas, Muitas pessoas elas falam, eu amo muito a Deus. Outras dizem, eu sou apaixonado por Deus. Outras afirmam, eu amo o meu Pai, se referindo a Deus. Agora, será que as suas atitudes, será que seu comportamento, o seu estilo de vida mostra que de fato, elas estão vivendo, que as suas atitudes estão condizendo com aquilo que elas estão falando? Me permita falar novamente. Muitas pessoas dizem seguintes frases: eu amo a Deus, eu sou apaixonado por Deus. Mas será que as suas atitudes estão condizendo com as suas palavras? O seu comportamento está condizendo com aquilo que ela está falando? Quando nós olhamos
para a palavra de Deus. Quem acredita que a palavra de Deus é a verdade aqui? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, que é a verdade que liberta, que transforma, que muda a nossa vida, nós vamos observar, ela vai nos mostrar, através dela, características, comportamentos nossos, que vão levar a comprovar que de fato nós amamos a Deus. E a primeira característica que a Bíblia nos mostra, ou uma delas, que de fato nós amamos a Deus, está lá em João capítulo 14, versículo 21. Olha o que está escrito nesse texto. Diz assim, João 14, 21, a parte inicial diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, queridos, nesse texto, uma das características de quem ama a Deus é: quem ama a Deus obedece a palavra de Deus. Só me dá um pouco mais de retorno, por favor. Quem ama a Deus obedece a palavra de Deus. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. O amor a Deus não consiste somente em palavras, mas em atitudes. Falar que ama a Deus, qualquer pessoa pode falar, porém o desafio é provar esse amor através da obediência à sua palavra. Porque é muito fácil, queridos, e não me interprete mal, por favor, mas é muito fácil nós abrirmos a nossa boca e falar: eu amo a Deus, mas o nosso comportamento está mostrando que de fato nós amamos a Deus, porque está escrito que quem ama a Deus obedece a palavra de Deus, procura colocar em prática a palavra de Deus, procura viver dia após dia a palavra de Deus. Então, devemos sempre analisar o que nós estamos falando com relação a isso. Em Lucas 6,46, Jesus ele diz o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Parafraseando esse texto, como diz o nosso pastor: por que vocês dizem que me amam tanto, me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu digo, o que eu ensino, o que está escrito? Não vale a pena somente falar que ama, pois quem ama obedece a palavra de Deus. Me ouça mais uma vez, por favor. O meu estilo de vida demonstra se de fato amo ou não a Deus. O meu caráter demonstra se de fato eu amo ou não a Deus. Em 1 João capítulo 5, versículo 3, está escrito assim: porque nisto consiste o amor a Deus. Aí ele diz: obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Viver a palavra de Deus, queridos, não deve ser um jugo para nossas vidas. Viver ou procurar praticar a palavra de Deus não deve ser um peso sobre nossos ombros, não, mas deve ser visto como um privilégio, porque se nós obedecermos ou procurarmos obedecer a palavra de Deus, é uma prova real, uma prova viva de que nós amamos o nosso Pai. Amém, igreja? Olha aqui para mim, essa é a primeira característica de quem ama a Deus. Quem ama a Deus, obedece a palavra de Deus. Segunda característica de quem ama a Deus, segundo a palavra de Deus, está escrito em João capítulo 21, versículo 15, está escrito assim: Jesus diz, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que este? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus:
cuida dos meus cordeiros. Quando olhamos para esse versículo, nós encontramos a segunda característica de alguém que de fato ama a Deus, que de fato ame a Jesus. E qual é? Ele diz para Pedro: se tu me amas, então prova esse amor, cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Me ouça, por favor, queridos. A coisa mais importante no planeta Terra para Deus não é mansões, não é dinheiro, não é carro importado, não é bens materiais. A coisa mais importante para Deus nessa terra são vidas. E quando nós cuidamos de vida, é uma prova real que nós amamos a Deus. E nós temos, queridos, uma ferramenta em nossas mãos que é extraordinária, que é o MDA, pastora Sandra, que nos dá a oportunidade de cuidar melhor ainda de vidas, através do discipulado, através de um life, através de uma célula, pastoreando, cuidando, ligando, enfim, diversas formas. Então entenda uma coisa, para nós abrirmos a nossa boca e dizer assim: eu amo a Deus, e de fato nós devemos fazer isso, mas também tem o outro lado da moeda, que quem ama a Deus, obedece a palavra de Deus, e quem ama a Deus, cuida daquilo que é mais importante para Deus, que é vidas, que é almas, que é pessoas. Amém, igreja? Característica segundo a Bíblia de quem ama a Deus, a terceira. Quem ama, está lá em 1 João, vamos ler esse texto, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20 e versículo 21. Está escrito assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. É um texto, queridos, muito assim desafiador. E eu tenho cuidado, eu preciso ter o cuidado, nós precisamos ter o cuidado, porque se nós estamos falando, talvez na igreja, eu amo a Deus, eu sou apaixonado pelo Senhor, talvez, queridos, em algum momento entre os irmãos, talvez na célula, talvez no nosso quarto, estamos falando isso para Deus, mas talvez lá no trabalho, está odiando o seu colega de trabalho. Talvez ele diz na igreja que ama muito a Deus, mas está odiando o seu irmão, está de mal com a sua mãe, está de mal com o seu pai, está de mal com o vizinho da frente, do lado, de trás. Na escola está odiando aquele colega de sala de aula. Sabe, queridos, a Bíblia diz que ele está sendo mentiroso. Como é que pode dizer que ama a Deus, mas está odiando o irmão? Uma terceira característica de quem ama a Deus: quem ama a Deus, ama ao seu irmão. Quando nós amamos o nosso irmão, independente da condição, de quem é, o que ele fez, quando nós amamos ele, queridos, é uma evidência de que de fato nós amamos a Deus. Então, por favor, olha aqui para mim, nós devemos ter o cuidado, diante de falar que nós estamos amando a Deus, mas se o nosso comportamento no dia a dia condiz com aquilo que nós falamos. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Amém, queridos? Olhe para essa pessoa com carinho, diga assim para ela: não é o pastor que afirma isso, diga assim: é a palavra de Deus, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Sabe, queridos, isso é desafiador. E esse amor para com o próximo, como se demonstra? Como podemos mostrar esse amor ao próximo? Porque ele diz que quem ama, ao próximo vai amar Deus. Esse é o mandamento. Como é que eu demonstro esse amor? Em 1 João capítulo 3, versículo 17 e 18 está escrito: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade,
não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Se eu estou vendo, meu vizinho passar necessidade, e lá de casa eu digo, eu tenho condições de ajudar de repente com uma cesta básica, mas eu não faço, e vou dizer, não, eu vou orar para que Deus abençoe meu irmão. Em muitos casos ele não está precisando de uma oração, mas de uma ajuda financeira, de uma cesta básica, de um bem material. Às vezes, queridos, me ouça por favor, às vezes você tem de alguma forma influência em alguns lugares que você pode ajudar o teu irmão, mas às vezes você fica de braços cruzados. Às vezes você tem influência em lugares que você pode influenciar e ajudar pessoas, e às vezes você fica de braço cruzado. Uma evidência de amor ao próximo, o texto nos diz, filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas de ação e em verdade. Quem ama a Deus, obedece a Deus. Quem ama a Deus, cuida de vidas. E quem ama a Deus, ama o seu próximo. Amém, igreja? Entendido até aqui? Agora, falando do amor de Deus para com o ser humano. Falando do amor de Deus para conosco, para com nossas vidas. Primeira coisa, o amor de Deus não foi só de palavras. Lá da eternidade, lá do céu, Deus olhou para a terra, eu amo esse povo, eu amo o mundo, e aí parou. Não foi só de palavras, foi provado através da morte de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Jesus foi a prova real, pastora Sandra, que Deus nos amou, e mais do que isso, Romanos 5,8, está escrito, mas Deus demonstra o seu amor por nós, como? Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. O nosso Deus não olhou para a nossa condição de pecadores. Ele poderia talvez olhar para o Caio e dizer, o Caio é um pecador, então eu não vou provar, eu não vou dar amor a ele. Não, ele não olhou para a nossa condição de pecador, e mesmo vendo que nós éramos pecadores, ele decidiu provar o seu amor por nós, entregando Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Você pode dar um glória a Deus por isso, querido? Isso é extraordinário, extraordinário. Em 1 João capítulo 4, versículo 9, está escrito assim, nisto se manifestou o amor em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele, por meio deles. E existem diversos versículos, se você for pesquisar, e a Bíblia vai te mostrar, tantos e tantos outros versículos, que Jesus foi a prova real de amor de Deus por nós, quando ainda éramos pecadores. Amém. Segunda coisa que está relacionada ao amor de Deus por nós. O amor de Deus por nós fez com que Jesus se colocasse na condição de pobre para nos tornar ricos. Uau! O amor de Deus por nós se fez com que Jesus se colocasse na condição de pobre para nos tornar ricos. Bata no ombro do seu irmão e diga assim, parabéns, você é rico. O que isso quer nos dizer? 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. O que isso quer nos mostrar? O que Paulo está querendo falar? Será que ele está falando num sentido literal, que Jesus era mega rico, tinha muita grana, tinha muito dinheiro, era milionário, e de repente ele decidiu largar de lado, deixar de lado toda a riqueza que ele tinha, e se tornar pobre, para que nós pudéssemos nos tornar ricos? Claro que não é isso.
Quando Jesus, sendo rico, se fez pobre, o que isso quer dizer? Jesus, sendo divino e possuindo toda a glória, todo o poder, escolheu abrir mão de seus privilégios celestiais e assumiu a forma humana na condição de servo. Jesus era rico espiritualmente, cheio de poder, cheio de glória, estava lá, na eternidade, mas ele decidiu deixar toda a riqueza e assumir a forma humana, se colocando na condição de servo, para que você se tornasse rico. Bata mais uma vez no ombro do seu irmão e diga assim: parabéns, você é rico. Que riqueza é essa, pastor? Que riqueza é essa? Por meio da sua pobreza nos tornamos ricos. Essa riqueza está se falando da riqueza espiritual, ou seja, direito à salvação, reconciliação com Deus, direito à vida eterna. Você pode aplaudir Jesus bem mais forte. Que é isso que aconteceu, queridos. Isso que aconteceu. Ele era rico espiritualmente, decidiu se tornar pobre, para que nós saíssemos da pobreza e nos tornássemos ricos. Direito à salvação, reconciliação com nosso Deus, porque nós estávamos afastados por causa do pecado. E quando ele se torna ser humano, forma humana na condição de servo. Agora, qual foi a causa? O que motivou Jesus fazer isso, se tornar pobre, para que nós pudéssemos nos tornar ricos? O texto que nós lemos de 2 Coríntios 8:9 está escrito assim: por amor a vocês. Por amor a vocês. Por amor a nós. Por amor a mim, por amor a você, por amor ao seu irmão que está aí do seu lado, Jesus, ele se colocou na condição de pobre. O motivo foi por amor a nós. Por amor a nós. Quem está entendendo isso nessa noite? Uma outra coisa que está relacionado ao amor de Deus. Através do amor de Deus, queridos, nós recebemos uma nova identidade, e essa identidade agora nos coloca na posição de filhos. Através do amor de Deus, nós recebemos a identidade de filhos. Em 1 João capítulo 3, versículo 1, está escrito assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, olha só agora, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. E meditando nesse texto, que eles olhando para isso, eu achei interessante, e eu coloquei aqui, escrevi aqui, quando ele diz, por isso o mundo não nos conhece. Por quê? Porque nós passamos a ser filhos, o mundo não nos conhece. O que isso quer dizer? A identidade de filhos de Deus nos torna pessoas separadas, onde o mundo e seus prazeres não pode mais nos conhecer. Quando nós recebemos esse DNA de filhos por adoção, por meio do seu amor, queridos, o mundo deixa de nos conhecer. É por isso que agora, a partir do momento que você assume essa identidade de filho de Deus, a Bíblia diz, eu não lembro agora a referência, mas ele diz que nós somos filhos da luz. Ele diz, então vivam como filhos da luz. É por isso que agora você vira as costas para o pecado, porque hoje você é filho da luz. É por isso que hoje você vira as costas para o mundo, porque hoje você é filho da luz. Tem uma identidade nova sobre você, e você tem que entender que você é filho de Deus. E o mundo não pode mais te conhecer. Os vícios que outrora você tinha, não pode mais te conhecer, porque você tem uma nova identidade. Por mais que venha a tentação, por mais que venha a vontade, mas você precisa fugir.
porque hoje você tem uma nova identidade de filhos. Esse amor, queridos, nos tirou da condição de pecadores a filhos por meio da adoção. É interessante. E para mim concluir essa mensagem, eu quero dizer a você: o amor de Deus por nós é eterno, é imutável e incondicional. Ninguém e nada pode nos separar do amor de Deus. Isso está lá em Romanos capítulo 8, versículo 35. A partir daí, ele vai nos falar. Mas concluindo com esse texto de João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, porque Deus tanto amou você, porque Deus tanto amou essa pessoa que está do teu lado, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem entendeu essa mensagem nessa noite? Para você que entendeu essa mensagem nessa noite, eu quero fazer 2 orações com você, que também eu vou fazer. A primeira é: talvez em muitos casos nós abrimos a nossa boca, e eu acredito que nós devemos abrir para falar eu amo a Deus, mas sempre analisando o nosso comportamento, como é que está, o nosso estilo de vida, como é que está. Se não está condizendo com aquilo que eu estou falando, eu devo me arrepender, pedir perdão para Deus, e a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E a primeira oração é nós analisarmos, que o Espírito Santo te leve a fazer essa análise nessa noite. Se por um acaso você fez isso, nós estamos fazendo isso, abrindo a boca e falando eu amo a Deus, mas as minhas atitudes não estão condizendo, a primeira coisa é: Pai, me perdoe. Hoje o Senhor falou que eu preciso agir, caminhar de uma forma diferente, porque a palavra, ela foi compreensível, amém, igreja? E a segunda oração que eu quero fazer com você nessa noite, é uma oração de agradecimento, pelo ato de amor de Deus por nós. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu quero fazer essas 2 orações com você. Se você puder fechar os seus olhos, por favor, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero que você peça ajuda ao Espírito Santo para que te ajude a fazer essa análise no teu coração. Você está falando que ama a Deus, mas como nosso comportamento está sendo, as nossas atitudes, porque quem ama a Deus, obedece a palavra de Deus. Quem ama a Deus, cuida de vidas, independente de quem seja. Quem ama a Deus, queridos, ama o seu próximo. Então, que nós que estamos aqui, possamos olhar para dentro de nós agora, e à medida que esse fundo vai estar aumentando, você fale com Deus. De repente o Espírito Santo vai falar ao teu coração que você precisa pedir perdão, que você precisa se arrepender, e você vai aproveitar a oportunidade nessa noite para fazer isso, porque Ele é fiel e justo, Ele é poderoso para nos perdoar e nos purificar, queridos. Aproveite essa oportunidade. Espírito Santo de Deus, que nessa noite o Senhor possa nos ajudar a fazer essa análise, sobre como nós estamos vivendo, se as nossas atitudes, se o nosso comportamento está condizendo com aquilo que nós estamos falando. E é o que eu te peço nessa noite, Espírito Santo. Fala aos nossos corações, ministra nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Talvez em tantas vezes eu abri minha boca e falei que eu te amo, e eu quero continuar falando isso dia por dia, Pai. Mas o outro lado da moeda nos mostra que não é só falar que nós amamos o Senhor, mas que nós precisamos, Papai, viver a Tua palavra, que nós precisamos obedecer a Tua palavra, que nós precisamos cuidar daquilo que é mais importante para
o Senhor nessa terra, que nós precisamos amar o nosso próximo, Pai. E eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, traga esse entendimento para cada um de nós que estamos aqui nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus. Fala com cada um de nós, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Agora, junto com a tua igreja, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. E eu quero motivar você agora, querido, que você comece a agradecer a Deus pelo amor incondicional dele pela sua vida. O amor que foi provado na cruz do Calvário, com a entrega de Jesus lá. Comece a agradecer agora. Se você pode, abra a sua boca e comece a agradecer a Deus. Fale para Ele, agradeça a Ele. Não se intimide diante disso, mas fale: Pai, eu te agradeço, o Senhor provou o seu amor para comigo. Aproveite a oportunidade nessa noite, queridos. Aproveite a oportunidade. Isso, faça isso nessa noite. Expresse a tua gratidão. Talvez dia por dia, os dias vão passando e você nunca parou para dizer: Pai, obrigado, porque se não fosse o ato do Senhor entregar Jesus naquela cruz por mim, eu não estaria aqui. Talvez os dias vão passando e você nunca parou para agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo sacrifício de Jesus lá na cruz. Isso, agradeça a Ele nessa noite. Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo teu amor incondicional, pela tua graça e a tua misericórdia sobre nós, Pai. Ah, Deus, se não fosse o Senhor, ah, Deus, se não fosse o teu amor por nós, se não fosse a tua misericórdia por nós, Pai, o que seria de nós, o que seria de mim, Pai? Onde eu estaria? Mas o teu amor, meu Deus, foi provado por nós e nos alcançou. E hoje, papai, a tua palavra diz que não há condenação alguma sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o ato lá da cruz, Pai, nos reconciliou com o Senhor, nos deu esse poder e essa autoridade para nos reconciliar com o Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, meu Deus. E nessa noite nós temos a oportunidade, Pai, através do ato da Santa Ceia, de relembrar esse ato de amor do Senhor por nós lá na cruz, Pai. Nós estamos aqui com o vinho, nós estamos aqui com o pão que simboliza, meu Deus, o corpo, o sangue que foi derramado, meu Deus, lá naquela cruz. Nós temos hoje a oportunidade, Pai, de relembrar o sacrifício do Senhor lá naquela cruz, de relembrar esse ato de amor por nós, pela humanidade, Pai. E nessa noite, meu Deus, sabendo disso, eu oro abençoando, meu Deus, em nome de Jesus, o pão. Eu oro abençoando em nome de Jesus o vinho, Pai, que daqui a pouco nós vamos participar, lembrando do ato de sacrifício do Senhor em favor de nossas vidas, Pai. E eu abençoo em nome de Jesus o pão, eu abençoo em nome de Jesus o vinho, para nós podermos pegar e daqui a pouco participar, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, os nossos irmãos, eles vão passar aí com você, e você vai pegar o pão, você vai pegar o vinho, e à medida que você for pegando, você continue agradecendo a Deus e adorando a Deus. Aleluia, aleluia. Lembre, isso é um ato de memória, um ato memorial do que Jesus fez por nós naquela cruz. Estamos relembrando hoje o ato de amor de Deus por nós, de Deus por nós. Aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz
Aleluia. Adoramos o Senhor, Pai, nessa noite. Adoramos o Senhor pelo Teu infinito amor, Tua graça e Tua misericórdia, Pai. Esse ato de amor que o Senhor provou por nós lá naquela cruz, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, obrigado. Ah, se não fosse esse ato de amor, o que seria de nós, o que seria de nós? Queridos, você que pegou aí o vinho, o pão, eu quero agora que você pegue o pão. Se você puder, levante agora. Eu quero ler um texto que está escrito em Mateus 26, versículo 26. Está escrito assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Eu quero junto com você agora participar do pão que simboliza o corpo de Cristo. Aleluia. Eu ministro agora, Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra diz: pelas Suas pisaduras nós somos sarados. Eu ministro agora, Pai, à medida que meu irmão está participando do pão, meu Deus, eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus, cura sobre o seu corpo físico, sobre a sua cabeça, sobre os seus órgãos internos. Pai, em nome de Jesus, todo aquele que talvez nesse momento está sentindo alguma dor, em nome de Jesus, que essa dor cesse, pare agora. Em nome de Jesus, nós declaramos o milagre sobre o teu corpo físico agora, em nome de Jesus. Nós declaramos o milagre agora, em nome de Jesus, sobre as tuas emoções. Você que talvez está sofrendo de depressão, de ansiedade, eu declaro agora, em nome de Jesus, você livre desse mal. Você livre da depressão, da ansiedade. Receba em nome de Jesus o teu milagre nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, queridos, versículo 27 de Mateus 26. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão de pecados. Hoje nós somos livres, porque o sangue de Jesus nos libertou. Amém. Vamos juntos agora participar do vinho que simboliza o sangue da nova aliança. Aleluia. E se você tem motivos, erga tuas mãos e comece a adorar, louvar, agradecer a Ele, porque você é livre. Você é livre. Adore o Senhor com essa canção. Aleluia. Hoje você é livre, nenhuma condenação existe mais sobre nós, porque Jesus nos libertou. Você pode aplaudir Jesus por isso. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Diga para essa pessoa que está do seu lado, diga assim: você é livre. O sangue de Jesus te libertou. Agora, queridos, deixa eu falar algo mais interessante aqui. A Bíblia diz que Jesus veio a esse mundo. A Bíblia diz que Ele foi humilhado, que Ele foi colocado em uma cruz, que Ele morreu. E depois dele ter morrido, Ele foi colocado em um sepulcro. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia foram até esse sepulcro. Quando chegaram lá,
Uau, que extraordinário! A Bíblia diz que Jesus não estava mais no sepulcro, ou seja, Jesus não está morto, Jesus ele vive, ele reina. Você pode dar glória a Deus, você pode aplaudir Jesus, ele vive, ele reina. O sepulcro estava vazio, e detalhe, a Bíblia diz que ele está à direita do Pai, na posição de advogado, em meu favor e a teu favor. Que extraordinário, que poderoso. Agora, queridos, antes de nós encerrarmos, nós ainda temos tempo para isso. Talvez você está aqui nessa noite, entendeu a palavra, e o Espírito Santo falou com você que nessa noite é o momento, é o tempo, é a oportunidade que você tem para receber esse amor na tua vida, para se apropriar desse amor que já foi pago e que já foi comprovado lá na cruz. Talvez você está aqui e nunca fez isso. Eu quero te dar essa oportunidade de se apropriar desse amor que foi pago lá na cruz. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê tem que acreditar, tem que crer, tem que tomar posse disso para a sua vida. De repente você está aqui, um dia tomou uma decisão para Jesus, e assim como eu, há anos e anos atrás me afastei, mas eu quero te oferecer a oportunidade de você de se reconciliar com Jesus, de voltar para esse amor nessa noite. Eu quero saber, se você está aqui, levanta a tua mão, porque eu quero orar por você. Se tem pessoas aqui que quer fazer isso nessa noite, voltar para esse amor, tomar posse desse amor para a sua vida, talvez pela primeira vez, tomar essa decisão. Se tem alguém aqui, eu gostaria que você levantasse a sua mão, porque eu quero orar pela tua vida. Existe um amor que está sendo derramado dia após dia sobre nós, mas nós temos que entender que nós precisamos nos apropriar desse amor, através da decisão para Jesus. Tem alguém que quer fazer isso nessa noite aqui? Quer voltar? Quer tomar essa decisão para Jesus? Se tem, saia do seu lugar e venha aqui, eu quero orar pela sua vida. Não tem ninguém? Eu vou estar orando, encerrando esse momento, esse tempo, este culto. Mas se você está sentindo aí o desejo, essa vontade, dê esse passo de fé. Jesus, ele te aguarda. Esse amor está te aguardando. Já foi pago por você. Pela última vez, tem alguém que quer fazer isso nessa noite? Não tem? Glória a Deus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer por essa palavra. Quero te agradecer por esse tempo que nós tivemos aqui, Senhor, na tua presença. Um tempo onde nós aprendemos sobre, meu Deus, as nossas atitudes que vão demonstrar de fato, de verdade, que nós amamos o Senhor. Mas um tempo também onde nós ouvimos e relembramos que teu amor lá na cruz foi uma prova, meu Deus, o teu ato lá na cruz, melhor dizendo, meu Deus, de entregar teu filho lá na cruz foi uma prova de amor por nós. Meu Deus, mais uma vez, obrigado por isso. Obrigado, meu Deus, porque hoje, mais uma vez, nós relembramos isso. Meu Pai, hoje se inicia uma nova semana. Hoje se inicia uma nova semana. E eu quero pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa nos proteger, que o Senhor possa nos livrar do mal, do homem perverso, toda cilada de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa família, meu Pai, que caia por terra, e que nós possamos ter uma semana de bênçãos, uma semana poderosa, uma semana de milagres em nossas vidas, Pai. É isso que eu declaro sobre mim e sobre a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus, amém. Antes da bênção apostólica, eu vou parar aqui, porque nós temos uma criança que está tomando a decisão para Jesus nessa noite. Vamos aplaudir Jesus. É a primeira vez dela? É? Repita uma oração após mim, minha filha. Por favor, diga assim: Senhor Jesus, hoje eu te confesso e te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Pai, eu quero selar essa decisão que essa criança está tomando aqui hoje. Meu Deus, talvez aos olhos de muitos, talvez isso não está tendo importância, mas no mundo espiritual algo extraordinário e poderoso
Eu sei que está acontecendo. A tua palavra diz que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, meu Deus, há uma grande festa, uma alegria extraordinária no céu, meu Deus, e nós nos alegramos aqui na terra também, meu Deus, por esse ato. E eu agora nessa noite selo essa decisão diante dessas testemunhas físicas que estão aqui, mas também das espirituais, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Ele bem forte. Olha aqui para mim, você tem uma família, né? Você tem uma família, mas hoje você ganhou uma nova família. Você quer conhecer? Quer? Olha aí para trás, olha aí para trás. Glória a Deus. Que precioso. Com as suas mãos erguidas, queridos, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce e perfeita comunhão do Espírito Santo esteja com todos, para todos sempre, em nome de Jesus. Vá na paz do Senhor e que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua semana, em nome de Jesus. Antes de você sair, abrace muitas pessoas. Aleluia! I get the feeling